Queres que eu fique? Entre os dois é mais fácil. Dentro, passa para lá. Dentro. Já te liguei. Nós temos uma senhora, não? Não, tá bem. Isabel, quer ficar aí? Para, fica aqui, Isabel. Ok. Já, não, só um bocadinho, só ok. Tudo bem? Muito bem. Então, podemos, né? Acho que não. Não? Os colegas todos fecharam as câmeras aqui. Tá bem. Para os colegas. Mas eu posso ajudar. Não, eu posso ajudar. Está bem assim? Ok. Tudo bem, podemos iniciar. Chega a Zambésia, queres saber o que nos traz? Tá, bom. Obrigadinho a todos vocês, caros amigos da comunicação social, irmãos, primos, companheiros, progressistas também da Zambésia. Bom, o que nós viemos cá fazer? Nós viemos à Zambésia celebrar um ano de criação, ou um ano de vida, se assim quisermos, do Partido Anamola. Na verdade, nós recebemos o despacho oficial escrito 12 de agosto de 2025, mas nos foi entregue em mão no dia 15 de agosto de 2025. Então, depois disso, dia 19, por aí, penso eu, deve ter saído a certidão. Mas o momento simbólico para nós é quando o despacho emitido pelo Gabinete do Ministro da Justiça chegou a nós. E viemos aqui celebrar isso, um ano. E celebrando um ano, claro, tem um lado da festa, tem um lado da alegria, tem um lado da exaltação, mas também tem um lado de refletir um bocado o que aconteceu com a Anamola ao longo desse ano. O que a Anamola passou em termos de desafios, em termos de fraquezas, em termos dos pontos fortes que tivemos e também o que nós aprendemos para nos tornarmos melhores depois do dia 15. E naturalmente também viemos cá para fincar, para afirmar os desafios mais urgentes, mais candentes que a Anamola tem. E talvez só para darmos um pequeno trecho do que foram o nosso percurso, a nossa jornada. A história é história. Então não vou aqui falar do momento em que nós submetemos o pedido, por tudo quanto nós passamos, mas vale a pena salientar que originalmente o nosso partido devia se chamar Anamalala. Desejo original de todo este projeto que começou, na verdade, em 2023. Mas não foi Anamalala porque houve, digamos, um receio e um temor da força que este nome Anamalala tinha. Como vocês sabem, é uma palavra da língua macua, que quer dizer basta ou chega. E essa palavra se tornou a palavra mais famosa, mais conhecida dentro e fora de Moçambique em 2024. E daí nós passamos e adotamos o filho ou a filha da Anamalala, que é Anamola. O que a Anamola trouxe? Duas coisas ou três coisas importantes que vale a pena aqui salientar para vocês todos. Nós viemos para Moçambique para fazer política, sim, mas também viemos para fazer e assumir responsabilidades geracionais. Esta geração de jovens que vocês veem aqui tem uma responsabilidade de deixar um legado. A nossa responsabilidade não é apenas de conseguir lugares na Assembleia da República, sermos o governo de Moçambique, assumirmos a maioria nas Assembleias Municipais e Provinciais. Isso é uma consequência.
ou se vocês quiserem, isto é um complemento ou uma bacela, como dizem quando vamos ao mercado. A questão fundamental para nós é cumprirmos com a nossa responsabilidade geracional, a nossa responsabilidade histórica neste momento. O que o povo moçambicano, o que esta nação mais anseia, o que esta nação mais sonha. E nossa missão é exatamente identificar o anseio, o sonho e a perspectiva da construção da sociedade do futuro que este povo tem e sabermos traduzir isso em termos políticos, em termos sociais, em termos do nosso próprio programa para o país. Essa é que é a responsabilidade da Anamola. E nesse aspecto em particular, de uma responsabilidade que não é uma responsabilidade político-partidária, que não é uma responsabilidade meramente eleitoral, mas que é uma responsabilidade histórica, geracional. Nesse aspecto, nós temos que saber traduzir este projeto em coisas concretas. Quais são as coisas concretas que a Anamola trouxe? Primeira coisa, toda a sociedade ela é feita com base em normas, com base em leis, com base em projetos, em base em políticas públicas. Então nós nos posicionamos nisso e mudamos a história deste país em um ano. Em um ano, a Anamola apresentou 3 vezes mais iniciativas legislativas que todo um parlamento consegue fazer em 5 anos. Portanto, em um ano, fizemos o triplo do que o parlamento consegue fazer em 5 anos. Isso está registrado, há dados e já se deu muitas conferências de imprensa sobre isso, que não vale a pena falar. 2, assumimos a maior responsabilidade nas preposituras de políticas públicas. Somos o único partido na história de Moçambique que já apresentou um programa de governação para 5 anos antes do governo oficial apresentar no Parlamento. Fomos os primeiros a fazer isso. E levamos isso para o debate público. E já apresentamos pelo menos 2 propostas grandes de políticas públicas, incluindo o Programa Nacional de Recuperação Pós-Cheias, que foi o último projeto de política pública que nós apresentamos. Outra questão, trouxemos também inovação tecnológica, que as pessoas olham para a política como se fosse uma coisa diferenciada ou distinta da tecnologia. Nós fomos buscar tecnologia e trouxemos para a política. Somos o primeiro país, o primeiro partido, e se calhar a primeira organização política e social que traz tecnologia na sua membresia. Portanto, neste momento, demos esse salto, emprestamos a tecnologia política moçambicana, tendo o primeiro cartão eletrônico de membresia Moçambique. Para além disso, este partido também trouxe algumas questões novas, extremamente inovadoras. Neste momento, a Anamola, como vocês sabem, em um ano, nós conseguimos partir de um partido anônimo, não é? Um partido que ainda não era um projeto de vida. Hoje, em um ano, nós conseguimos estar em todas as capitais provinciais, todos os distritos, todos os postos administrativos, são mais de 400 postos administrativos, e agora conseguimos estar em todas as localidades de Moçambique, tirando algumas zonas de conflito, como partes de Cabo Delgado, e penso que uma pequena parte de Tete e Niassa. Mas nos cerca de 1.100 localidades que nós temos, nós neste momento estamos em cerca de 1.050 localidades. Em um ano, nós conseguimos ter implantação a todo o território nacional. E neste momento vos garanto que mesmo a nível da diáspora, a Anamola é o partido melhor. Não estou a dizer partido da oposição, estou a dizer que é o partido mais bem representado fora do país. Nós estamos representados neste momento grandemente na África do Sul, na Suazilândia, no Zimbábue, na Tanzânia, para falar de África, mas fortemente implantados. Na Europa, praticamente nos 27 países da União Europeia nós estamos representados. E não é só estar representado na capital. Por exemplo, na Alemanha, que é um Estado federado, nós estamos na capital e estamos em todos os estados da Alemanha. A África do Sul, que tem 9 províncias, estamos na capital e estamos nas 9 províncias. Isto também acontece na Suécia, isto também acontece na França, Estados Unidos, estamos representados nos Estados Unidos, estamos no Canadá, estamos no México, agora abrimos no Brasil. Então, neste momento somos o
partido mais bem representado dentro e fora do país. E veja algumas coisas que nós fizemos. Fizemos pela primeira vez uma tomada de posse de coordenadores da diáspora online. Isso nunca foi feito, nunca. Nem os partidos que dizem que têm, digamos, quase a idade dos nossos pais, mas nunca conseguiram fazer isto. E talvez, só para terminar, as questões que nós trazemos como elementos transformadores para o país, nós neste momento também trazemos uma coisa também que é extremamente importante, que foi as tomadas de posse que nós fizemos no nosso corpo diretivo. Nós queremos que o povo saiba quem são aqueles que vão gerir tecnicamente o partido. Todos os departamentos que o partido tem, os gabinetes que o partido tem, nós apresentamos estes responsáveis ao público. E neste momento tomaram posse cerca de 60, digamos assim, líderes de várias áreas operativas, várias áreas técnicas do partido. Então, este é o partido que nós trazemos. Mas, bom, também não são só coisas boas, não é? Só quero ver falar de flores, que são boas. Também temos desafios. Temos desafios. E um dos desafios que nós temos neste momento é os desafios do problema da segurança que o país passa. Nunca houve nenhum partido neste país que foi tão perseguido como a Ana Mola também está sendo perseguido. Em menos de um ano, a Ana Mola perdeu 56 quadros do partido. Não estou a dizer membros simples, estou a falar de quadros do partido. 56 membros do partido assassinados, incluindo alguns casos macabros que constituem mesmo crime contra a humanidade. Só em Macanga, 8 membros do partido Ana Mola, Macanga, estou a falar de Tete, em Macanga, localidade de Gandale, posto administrativo de Furancungo, nós perdemos 8 membros nossos assassinados e depois colocados numa vala comum. Em Nhambane, há um membro que foi violentamente agredido e depois castrado os seus órgãos genitais. Então, e nós temos, sobretudo em Tete, na Zambésia, aqui nesta província, nós contabilizamos agora 200 casas de membros da Ana Mola que foram incendiadas e destruídas. Nós temos ao todo na Ana Mola 450 casos de violência extrema contra membros da Ana Mola. Então temos uma perseguição incrível. Detenções ilegais, arbitrárias, acontecem todas as semanas. Portanto, este é o grande desafio que nós neste momento estamos a passar. E temos que fazer face a isso. Daí que, em parte, também fizemos uma grande campanha a nível internacional, estamos fazendo, que é denominada Quem Mandou Matar Anselmo. Esta frase não é por causa do Anselmo, mas é por todos eles. É pelo Anselmo, é pelo Vino Dias, é pelo Orlando Chissalo, é por tantos outros membros que foram mortos, outros ainda são sobreviventes. Por falar da Zambésia, uma honra também que nós queremos prestar aos filhos desta terra, sobreviventes, alguns deles, como Joel Amaral, como vocês sabem, que foi baleado aqui mesmo nesta terra e que sobreviveu, como Shadrach Francisco, que foi baleado aqui nesta terra e sobreviveu. Honra também nós queremos prestar aos filhos desta terra que deram a sua vida e deram o seu suor, deram tudo deles mesmos para esta causa. Então, estes são alguns dos desafios que nós temos. Mas nestes mesmos desafios, nós não nos agarramos só a eles. Há desafios idênticos que também a África e Moçambique está a passar. E vocês sabem muito bem que durante o período da xenofobia na África do Sul, nós fomos o primeiro e o único partido que antes da data limite que o movimento March and March deu aos estrangeiros, nós fizemos uma comunicação para a África do Sul, para o March and March e para a África, do posicionamento que assumíamos perante aquela atrocidade que ia ser cometida. E o aconselhamento que nós dávamos ao próprio movimento March and March, ao governo sul-africano e aos imigrantes ditos indocumentados ou ilegais que estavam na África do Sul. Ainda dedicamos um dia especial que foi da Global Prayer, ou oração global, pelos próprios do movimento March and March para a África do Sul e por toda a África. Então, estas são algumas questões também que nós estamos a responder a estes desafios. Perspectivas futuras. O que é que vem para o futuro? O que é que nós queremos no futuro? Bom, queremos no futuro, é o que vocês sabem.
é aquilo que eu disse, assumir a nossa responsabilidade histórica. Mas, bom, ok, como é que se faz isso em termos práticos? Logicamente, temos desafios eleitorais. Temos o desafio de 2028, eleições autárquicas, e temos o desafio de 2029. Desafio de 2028, há mais ou menos quantas? 65 autarquias, não é? É a previsão de concluir 65 autarquias em 2028. Qual é que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é simples. 65 autarquias, nós acreditamos, pela implantação que eu disse que o partido tem, pela aceitação do projeto do Ana Mola, nós acreditamos que temos todas as condições de ter a maioria em todas as 65 autarquias de Moçambique. Temos condições para ter a maioria representada nas assembleias autárquicas de todas as 65 autarquias. Logicamente, algumas das autarquias, nós somos uma aliança. Uma aliança significa que é dar as mãos. Uma aliança significa que é parceria. Aliança significa que é uma simbiose. Aliança significa ser uma frente comum. Aliança significa ser um pacto. Então, em muitas autarquias, nós próprios não vamos apresentar-nos como Ana Mola exclusivamente. Vamos nos apresentar como aliança. E sendo aliança, nós vamos ter autarquias, vamos trabalhar com outros partidos da oposição, com outras figuras sonantes nessas mesmas autarquias, porque o que nos interessa a nós é representar e traduzir o sonho dos moçambicanos. É isso que nós vamos fazer. 2029, também estamos próximos e prontos para sermos governo. Não tem experiência. Como é que vão fazer isso? Como eu vos disse, já apresentamos um programa de governo, que neste momento vocês sabem que o programa de governo que nós apresentamos até serviu de inspiração para as únicas ideias originais que este governo atual apresentou. Foi inspirado exatamente no nosso manifesto, no programa de governação que nós apresentamos. E já provamos isso várias vezes. Então, temos todas as condições em termos de ideias, em termos de qualificação, em termos de perspectiva de futuro, para sermos o governo de Moçambique e mudarmos a história desse país. E a nossa crença profunda é que Moçambique, em 10 anos, pode estar na rota de estar entre as 50 maiores nações do mundo. É utopia, é quiméria, é ilusão. Sim, é de ilusões, é de utopias, que hoje o mundo é o que é. É de utopias, por exemplo, que surgiu um microfone como este, desta televisão nova e muito promissora que está aqui na Zambésia. Portanto, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, não havia microfones. Você tinha que gritar para ouvir. Então, as 5.000 pessoas que estiveram perante o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, na verdade ele falava, e haviam pessoas que transmitiam o que ele falava para as outras, porque não haviam microfones. Mas houve um sonhador, um utópico, que disse que era possível o som ser amplificado. Então a utopia hoje é realidade, e todo mundo acha a utopia normal. Então essa utopia de que Moçambique pode vir a ser entre as 50 nações do mundo, não é uma utopia distante, é real, é fazível, é realizável. Então, isto nós acreditamos. Conforme veio, o nosso objetivo não é ir ocupar lugares para dizer que agora é a nossa vez. Não. O nosso objetivo é ocupar os lugares para transformar este país em ser uma das maiores 50 nações do mundo, que é o que esse país merece, por todas as potencialidades que o país tem, desde as potencialidades materiais, imateriais, culturais, as capacidades de uma juventude promissora, imaginativa, inovadora, com todo o potencial, toda a riqueza profunda que este país tem. Nós não deveríamos hoje estar entre os 2 mais pobres do mundo. Isso é uma humilhação. Isso não só uma humilhação, isso é anacrônico. O que quer dizer isso? É como se nós estivéssemos fora do tempo, como se tivessem carregado o país e levar para um tempo perdido, lá da Idade das Grutas. Então é preciso que alguém faça o país se reconfigurar no seu tempo real. Tanto do anacronismo do tempo das grutas e do primitivismo que o país está, levar o país para o modernismo, para o tempo atual. É só isso. Então temos que sair desse tempo, das grutas, o tempo da antiguidade, e trazer para a modernidade. E quem vai fazer isso é quem está a dar mostras, mesmo sem recursos financeiros,
mesmo sem os recursos materiais, está a dar mostras de que com pouco que tem, pode fazer grandes coisas. Aquilo que a própria Bíblia diz que aquele a quem muito foi dado, muito também será exigido. Então, exatamente isso que nós estamos a dar mostras. Com pouco que nós tivemos à nossa disposição e o que fizemos é realmente algo muito próximo de sinais e maravilhas. Então, estamos capacitados, sim, para ser o próximo governo de Moçambique. Mas antes disso, capacitados, sim, para dirigirmos os municípios que foram criados em Moçambique. Portanto, esta que era a mensagem fundamental que eu queria partilhar convosco e, na verdade, é esta mensagem que nós vamos partilhar com os zambizianos e vamos partilhar com os moçambicanos e com o mundo amanhã. Sr. Presidente, desculpa, amanhã, hoje estamos em festa e amanhã é um grande dia. Por que da escolha de Quilimane? Olha, Quilimane por várias razões. Por quê? Porque Quilimane, na verdade, Quilimane ele representa a província da Zambésia. Ela representa um marco extremamente interessante neste projeto. Porque este projeto, na verdade, ele começa a ser fermentado antes de existência daquele documento, aquele despacho do Ministro da Justiça. Este projeto Anamola já estava sendo engendrado, estava sendo, digamos assim, configurado. É por isso que o hino da Anamola diz que combatidos antes de existirmos. Quer dizer, parece uma contradição filosófica, mas é real. Nós, antes de existirmos, estávamos a ser combatidos porque sabiam que realmente aí vem uma grande luz para afastar as trevas sobre o país. E essa luz, onde é que ela inicia? Ela inicia em 2024, aqui na província da Zambésia, com mais concretude em Alto Moloque. Essa luz começa a despontar em Alto Moloque. E é lá onde a ideia de formar um projeto próprio começa a ser, digamos assim, engendrado, ele começa a ser estruturado, ele começa a ganhar os seus primeiros passos, os seus primeiros tentáculos a partir de Alto Moloque. Então nós achávamos que toda honra e toda glória para esta província, onde antes de existirmos, a ideia da criação do projeto estava a ganhar os seus primeiros tentáculos. E é por isso que viemos para aqui, para honrar essa província, que nos inspirou a seguirmos o nosso próprio caminho. Porque antes do acontecimento de Alto Moloque, como alguns aqui, há uns jovens até que se designam geração Alto Moloque. Dizem que nós somos a geração Alto Moloque. Aqueles probleminhas que às vezes o nosso partido costuma ter, alguns que acham que são os de gema. Então dizem, nós somos da geração Alto Moloque, a geração que esteve disponível para enxugar as lágrimas de VM quando ele voltou da Alto Moloque muito triste. Então, nós achávamos que era importante honrar a província por isso, porque é aí onde começa. E tudo quanto aconteceu conosco aqui na Zambésia, que alguns achavam que era a nossa morte política, na verdade não era morte política. Era o despertar para nós sairmos da zona de conforto e começarmos a seguir um novo trilho, um novo caminho. Aquela questão que se diz, eles achavam que nos tinham enterrado, mas eles se esqueceram que, afinal de contas, nós somos uma semente. Então, ao enterrar, e pensavam que nós tínhamos desaparecido, pura e simplesmente nos ajudaram a estarmos na atmosfera e no ambiente propício para nós podermos brotar. E brotou Alto Moloque. Então, é isto mesmo. É aquela semente que tinha sido enterrada na Zambésia e que hoje está a brotar. E nós estamos a regressar para agradecer essa terra que deu os nutrientes, deu a água a essa semente que tinha sido enterrada e que hoje está a dar esta árvore frondosa, onde muitos vêm aproveitar e vêm se aconchegar na sombra desta árvore. E que alguns não só se aconchegam na sombra, mas também vão matando a fome com os frutos desta mesma árvore. Um ano de desafios e oportunidades praticamente da parte do Ministério, aliás, da Procuradoria. Na verdade, aliás, um ano de desafio do país. Sim. E oportunidades. A Procuradoria não responde até agora o desaparecimento físico de grandes figuras que marcaram a história do Partido Anamola.
E como é que descreve esse processo, esse silêncio contínuo? E eles ainda vão continuando, dando uma única palavra: estamos a investigar. É uma tristeza, não é? É uma tristeza porque nós viemos aqui, nós não ficamos calados e nós demos toda a colaboração à Procuradoria. Só para ter uma ideia, nós enviamos 3 denúncias periódicas sobre esses atos de assassinatos dos nossos membros. E nestes relatórios vinha todos os detalhes: o nome da pessoa, o contacto, a residência, a circunstância em que foi assassinado, testemunhas. Portanto, nós temos todas as ferramentas da Procuradoria por ter feito alguma coisa. E ela não faz pura e simplesmente porque não quer fazer. E eu aproveito aqui até a ocasião, estava ali a ver a minha irmã, a Judite, do MDM, que viemos juntos no avião, a conversarmos. E recordo-me que eu acompanhei a ela em 2016, porque o irmão dela foi raptado em 2016. E eu tive um encontro particular com a antiga procuradora, a Beatriz Buchile, em que levei o caso da irmã, o caso do desaparecimento do irmão da Judite. Nessa altura, a resposta foi essa: estamos a investigar, Sr. Deputado. Nessa altura eu era deputado. Vamos fazer o melhor para que a gente resgate o irmão da sua colega. E vejam só, passam 10 anos, aquele senhor ainda continua desaparecido. É alguém ligado a uma figura da oposição. Portanto, este problema, ninguém pense que é exclusivamente do Ana Mola. Este é um problema que nós temos que entender como um problema de segurança, como um problema de direitos humanos, um problema de democracia do país inteiro. Então é um problema que nós, como moçambicanos, temos que dar as mãos em aliança para acabar com isto. Isto não pode continuar assim. O país está totalmente desgovernado, o país está totalmente entregue, digamos assim, a uma anomia completa. A anomia quer dizer um Estado sem ordem. Então nós temos que colocar ordem sobre este Estado, nós temos que colocar ordem sobre esta nação. Nós não podemos continuar desta forma, porque estamos totalmente perdidos. Eu costumo dizer o seguinte: Moçambique é um país que eu posso comparar como alguém que está a viver em Moçambique com 1000 meticais por mês. E alguém lhe diz: há uma herança que tens que receber nos Estados Unidos de 100 milhões de dólares. Abandona os teus 1000 meticais e vai buscar a tua herança de 100 milhões de dólares. E ele diz assim: mas estes 1000 que me alimentam todos os dias, como é que eu vou deixar? E vai preferir perder a herança de 100 milhões de dólares para se agarrar àquele 1000. Então é o que está a acontecer conosco. Nós estamos muito agarrados a esta vida miserável, estamos muito conformados com esta miséria e não nos passa na cabeça do que o que realmente este país merece. É tão grandioso, é tão maravilhoso, que todos nós devemos estar de mãos dadas para transformar este país e para acabar com este estado de coisas, com esta autocracia, com este regime autoritário, com este regime sanguinário em que o país se encontra. Devíamos dar as mãos todos nós, incluindo até membros do partido que está no poder. Deveriam ter muito melhor vida do que a vida miserável que eles têm. O lambibotismo em que eles se sujeitam, o escova-sapatismo que eles se sujeitam. Eles pensam que é a maior e única alternativa da vida. Não! Se nós levássemos este país ao bom porto, ninguém precisava daquele tipo de humilhação só para conseguir ter pão e chá para os seus filhos. Este país podia dar muito melhor que isso. Este país podia dar melhor educação. Este país podia dar melhor saúde. Este país podia dar inovação tecnológica a estes jovens, e dar oportunidades de abrir-se empresas, startups, estes jovens todos estarem não só no nível de sobrevivência, de acordar para procurar o que comer, mas estarem no nível mais elevado da escala humana, que é de realização de sonhos. Então os jovens já não têm sonhos. Todo mundo aqui está na fase da sobrevivência. E estar na fase de sobrevivência é aquilo que eu costumo dizer, é o boísmo. O que é o boísmo? O boísmo é a vida de um boi. A vida de um boi é entrar num estábulo, sair, ir ao pasto, depois beber água, entrar no estábulo, depois reproduzir crias e no fim morrer e depois acabar numa panela ou num churrasco. Isso é o boísmo. Então nós como seres humanos não podemos ter a vida do boi. Nós temos que sair do boísmo e irmos para o humanismo. Porque agora não estamos no humanismo, meus irmãos.
Esse tipo de vida, de você acordar de manhã, a primeira coisa que te aparecer na cabeça, onde é que vou arranjar pão? Onde é que vou arranjar chá? Onde eu vou arranjar açúcar? Isso é vida como de um boi, de um animal. Então, o ser humano tem que ter o privilégio de aceder às condições supremas da humanidade. Acordar de manhã e começar a pensar qual é o business hoje. Qual é o novo negócio hoje? Como é que vou rentabilizar ali o meu business? Como é que vou fazer subir os meus lucros? Como é que vou abrir uma nova escola? Como é que vou abrir agora uma nova associação? Como é que vou ajudar aqueles miúdos dali? Esta que devia ser o pensamento do jovem quando acorda de manhã. Mas vai à universidade, estudar 5 anos, sai da universidade, primeira coisa que pensa ao acordar de manhã, onde é que há chá? Onde está mandioca? Onde está madume? Onde está batata doce? Onde está leite? Isso aí é a vida de um boi, é a vida do animal. E é isto que este governo fez conosco. Quer dizer, fez-nos descer da categoria humana para a categoria animal. Qual é a diferença desse tipo de vida com a vida de um cabrito? Ou a vida de um boi? Não há diferença. Então, nós queremos tirar o homem, o seu moçambicano, do animalismo e do boísmo para o humanismo. Esta que é a nossa luta. E a fazer as pessoas acordarem. Porque alguns estão muito acomodados porque conseguem uma bolada. Muitos estão acomodados porque escovaram e depois deram-lhe um emprego que aí teve que pagar 200 mil para entrar lá. E pensa que a vida dele já atingiu níveis altos. E até quando sai dali, já estica os ombros para gingar no bairro porque agora tenho emprego, estou a trabalhar. Mas olha lá, na verdade é um aprisionado. E ele não sabe que está aprisionado. Ele está aprisionado, está num cativeiro, como um homem quando está sequestrado. Está vendo um homem sequestrado? O presidente falou, Muito obrigado. Falou de problemas a nível do próprio partido. Os membros da Namola, a nível do Partido da Zambésia, estão divididos. Gostaria de saber como é que olha para essa situação. Não restam dúvidas. O que eu acho que os membros da Namola na Zambésia não estão divididos. O que acontece na Zambésia há uma interpretação diferenciada sobre alguns atos democráticos que o Anamola se aventurou a fazer. E vou dizer que aventurou-se. Nós somos o único partido em Moçambique, em menos de um ano, que fez eleições em 160 coordenações distritais. Nunca houve nenhum partido que fez isso. Nós somos o único partido que fez eleições em 11 coordenações provinciais, em cerca de 9 coordenações na diáspora. E todo mundo dizia que isso é aventura. E ao nós aventurarmos para um nível de democracia, descentralização tão profunda como isto, é lógico que das 165 eleições possam surgir algumas em que hajam diferenças de interpretação. Quer dizer, não estou a dizer que não existe, não é isso. Existem interpretações diferentes, mas temos que fazer a comparação. Das 165 eleições, temos diferença talvez em 7, 8 ou 9. Que achamos que é uma questão que é aceitável para o nível de um partido que tem um ano e que se aventurou a fazer uma coisa que ninguém faz. Só tem que ter algumas situações que não correm bem. Mas isso é um problema de interpretação. E que nós vamos fazer isso. Porque do contrário, o que aconteceu? Houve eleições e demos oportunidade para toda a gente contestar. Contestou-se as eleições e essas eleições, alguns não ficaram satisfeitos, outros já foram para o tribunal e nós estamos à espera, neste momento, do tribunal tomar a decisão. E a decisão que o tribunal tomar, nós vamos respeitar essa decisão e avançar. Mas dentro do partido, o nosso entendimento é que conseguimos responder a todas as contestações que houver. Agora, há pessoas que não acham que não foi a resposta agradável a si e procuraram outros meios. Né? Alguns até foram à imprensa, outros estão a fazer vídeos, que eu acho natural. Mas dentro do partido fizemos o nosso melhor para dar oportunidade às pessoas contestarem. Vem numa província onde houve o caso da morte do bispo. Como é que o Anamola encara essa situação? Sim, olha, nós nos pronunciamos prontamente sobre a morte do bispo e fizemos as nossas comunicações públicas, mas eu penso que a morte do bispo, de fato, ela é reveladora do nível tão baixo, da profundidade, permita-me o termo, da podridão do nosso sistema de justiça. E também é o revelador da profundidade, não só da corrupção,
mas também da gangsterização do próprio Estado. Portanto, quando um Estado está profundamente gangsterizado, e a gente fala disto nos debates, que dizem que vocês estão a exagerar, então estes casos em concreto vêm a provar isso. O Estado está gangsterizado. E essa expressão não é minha. Portanto, há pessoas que já falavam disto há mais de 25 anos que nunca foram tomadas a sério. Algumas delas foram mortas. Então, hoje nós estamos a ver sinais evidentes, flagrantes, visíveis ao olho nu para todo mundo. O Estado está gangsterizado. Portanto, a máfia e o crime organizado, neste momento, é que está a dominar o funcionamento normal do Estado. Isso não há dúvidas nenhumas. E isso nem é um problema de politiquice. É um fato verificável, notável e documentado. Então, a morte do bispo representa exatamente isso. A gangsterização do Estado, a criminalidade organizada a tomar conta, a assaltar e a sequestrar o próprio funcionalismo público, as forças de defesa e segurança. É só isso. Então, isso significa que é um alerta nacional. É um alerta para o Anamola, é um alerta para Frelimo, é um alerta para Renamo, é um alerta para a Nova Democracia, é um alerta para toda a sociedade, partidos políticos, sociedade civil e todos nós. Nós temos que estar em alerta. Quando uma pessoa, um sacerdote, cuja missão, cujo chamado é vir pregar a boa nova, cujo chamado é vir transformar as pessoas que estão nas trevas para a luz, quando esse sacerdote é assassinado barbaramente pelo crime organizado que está infiltrado no Estado, então significa que o país inteiro está mergulhado nas trevas. Então esse problema já não é da Anamola, esse é um problema do alerta nacional. Todos nós temos que nos levantar, jornalistas. Este problema do bispo, vocês próprios tinham que criar um projeto específico de reivindicação nacional e internacional, até haver a responsabilidade sobre quem fez isto. Nós, partidos políticos, também temos que fazer o mesmo. Sociedade civil tem que fazer o mesmo. Então, o problema do bispo é apenas uma evidência de quanto que o país inteiro deveria se levantar para o estado calamitoso, para o nível de podridão em que o próprio Estado se mergulhou. Então, todos nós ainda estamos a dormir. E todos nós estamos a pensar que aquela responsabilidade ou é da polícia, ou é do Cernic, ou é do CISE, ou é do Presidente da República. É mentira! Esta responsabilidade é geral. O país inteiro deveria parar e dizer: meus amigos moçambicanos, vejam o nível de escuridão em que nós estamos. Temos que acordar aqui. E ninguém deveria ficar calado e pensar que esta responsabilidade é de terceiros. É incrível, é incrível. A nível em que as coisas chegaram. Um sacerdote, um homem de Deus, um homem da luz, ser baleado de forma tão bárbara, tão cobarde. Isto é inaceitável. Então vamos nos juntar. Eu faço um convite aos jornalistas. Vamos lá fazer um programa conjunto, de nível nacional, que todas as semanas temos que levantar este cartaz. Afinal de contas, o que aconteceu com o nosso bispo? O que aconteceu? O que está acontecendo com a nossa nação? Até que isto possa parar. E se nós fizermos isso, meus amigos, eu vos garanto uma coisa. O que andamos a reclamar durante muitos anos, eu vos garanto, nos dou 2 semanas para nós vermos frutos. Mas enquanto estivermos separados, enquanto estivermos divididos, enquanto estivermos a fazer lutas fragmentadas, isto vai continuar por mais 25 anos. E essa vai ser a herança que nós vamos deixar para os nossos netos. A responsabilidade é nossa. O teu filho, o meu neto, o teu neto, quando vierem a nascer, meus amigos, não vão dizer que o partido X fez isto ou o governo X fez aquilo. Não. Como é que chamas, meu jovem? Tembe. Vão dizer, Tembe e Venâncio, vocês enquanto estiveram aqui, o que é que vocês fizeram para nos entregarem a nós um legado, um país limpo, um país diferente? Nós vamos ter que ter respostas. A história vai nos julgar a todos nós. Estamos a fazer o quê? Uns só culpam os outros. Outros só fazem perguntas. Outros só criticam. Mas o que estamos a fazer em concreto para transformar o país? A responsabilidade histórica. Responsabilidade geracional. Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que sair. Aqui vocês vieram como jornalistas para fazer perguntas. Mas eu vou dizer uma coisa. Por mais que vocês façam 1.300, 1 milhão de perguntas, mas não estão livres, não estão isentos de serem julgados pela história
por aquilo que está a acontecer com este país, nesta geração, nesta época, e que cada um de nós não está a fazer nada de concreto para transformar. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar convosco, jornalistas. Meus amigos, a história vai nos julgar. Há um julgamento, há um tribunal que não é esse tribunal normal, onde todos nós vamos lá sentar para nos perguntar: você viveu 60 anos, o que você fez efetivamente pelo seu país? Que herança que você deixou para o seu filho? Que herança que você deixou para o seu neto? Esse tribunal está à espera de cada um de nós. Tá bem? Muito obrigado, jovens. Obrigadinho. E então, assim, nós tivemos entrevista há pouco tempo com os jornalistas da Zambésia. Um forte abraço. Um beijo. E tchau. Muito bem. Traz os meus fones. Não é para cortar. Tudo bem? Muito bem. Queres que você vai para agora o telefone? Quero meu. Não, não, estou bom. Minha chefe. Vou roubar ele de tempo. Posso dar alguém? Posso dar alguém? Paulino! É para filmar um pouco. Estamos a resolver. Ok, está bom. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos ao VM7 Media, aqui na página oficial do engenheiro Venâncio Mondlane. Estamos em direto a partir do aeroporto de Quelimane. Quelimane é a cidade que vai colher o maior evento do primeiro aniversário do Partido Anamola. E cá nós estamos no recinto do aeroporto. Nesse exato momento mostramos a saída, o momento de contato direto do presidente com o povo. Ele vai cumprimentando assim que é, vai recebendo ali a coroa da parte do menino. Saudação única que é direcionada ao povo da parte do engenheiro Venâncio Mondlane. Anamola!
vocês estão bem? Estamos bem! Estão aqui? Estamos aqui! Se vocês estão aqui, façam barulho! Então, muito obrigado por terem cá vindo. Amanhã que é o nosso grande dia, não é verdade? Hoje não há marchas, hoje não há movimentações, mas amanhã a poeira vai chegar ao céu, não é verdade isso? Então, olha, muito obrigado então pela vossa vinda e até amanhã, tá bom? Tá bom. Uma salva de palmas bem forte para vocês aí. Vamos seguir, tem mais gente. Continuamos assim, aqui neste calor que pode-se evidenciar momentos em que ocorrem saudações para a parte diretiva do Partido Anamola daqui e também da população aqui na cidade de Quelimane. Mostramos esse momento de euforia, de muita alegria. A satisfação é tanta aqui da parte do povo. Nós vamos aqui mostrando passo a passo daquilo que está a ser. Eis aqui um momento cultural. Este é o momento em que merece mudar. Momento cultural aqui. Oferecido pelas mamães. Saudando aquele que é o presidente do partido Anamola, o ex-candidato presidencial, é o ex-candidato presidencial. Presenciamos agora o momento de contato direto com a população, os membros e simpatizantes do partido Anamola. É este o calor que nós podemos presenciar aqui na cidade de Quelimane, onde vai decorrer o maior evento, as festividades do primeiro aniversário do partido Anamola. Aí está o engenheiro Mondlane, o engenheiro Venâncio Mondlane vai fazer a sua viatura. E a festa é garantida para o dia de amanhã aqui na cidade de Quelimane. Passo a passo, nós estaremos a mostrar. De outro lado também nós podemos evidenciar muita gente fora do aeroporto que não tiveram acesso. E cá nós estamos a mostrar exatamente o momento da saída do engenheiro Venâncio Mondlane do aeroporto de Quelimane. Uma moldura humana, um amor inexplicável, um calor que é de se admirar, que é transmitido ao presidente do povo, ao presidente engenheiro Venâncio Mondlane, aqui no aeroporto de Quelimane. Nós vamos avançar um pouco mais para outro lado do aeroporto, do lado de fora. Muito obrigado a todos que nos acompanham de outro lado. Passo a passo, aí está. Nós vamos aqui correr só para mostrar o momento em que vai saudando os simpatizantes do partido Anamola aqui nessa cidade. Muito bem.
Essa é simplesmente uma réplica daquilo que vai acontecer aqui na cidade de Quelimane. Nesse exato momento, o engenheiro Venâncio Mondlane vai saindo do aeroporto, fazendo-se de forma única. Muito bem, obrigado por nos terem acompanhado desse lado. Até breve.